Fala Dev, Rodrigo Gonçalves aqui na área e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você como fazer a integração do Native Base com o React Hook Form. O Native Base nós vamos utilizar ele aqui para construir uma interface de cadastro, uma interface de sign-up, aquela tela que o usuário se cadastra para usar a aplicação. E a gente vai utilizar o Native Base porque ele permite que a gente crie as interfaces com bastante produtividade, porque ele tem um monte de componentes prontos. Inclusive, a gente tem flexibilidade para editar esses componentes, customizar eles, para eles ficar com a identidade visual da nossa aplicação. A gente também vai utilizar o React Hook Form para poder controlar os inputs do nosso formulário, para a gente não ter que usar estados, ou seja, a gente vai conseguir obter todos os dados ali de uma vez só, através de um submit, inclusive fazer validação. Vou mostrar para você como fazer validação através de rules, dentro dos próprios inputs do Native Base, e também vou mostrar para você como fazer validação através de esquemas, ou seja, criar um modelo de como esses dados devem chegar ali, e então através desse modelo, desse esquema, definir a validação desses dados aí. Então tudo isso eu vou te mostrar aqui na prática, e a gente vai fazer isso juntos aqui do zero, tá? Bom, deixa eu trocar aqui a câmera e vir aqui com foco para a tela. Eu já criei uma aplicação super simples, não tem nada. Eu só criei a aplicação e não fiz mais nada. Uma aplicação Expo Manager Workflow, tá vendo? Ó, tá inclusive com aquele padrão de quando você acaba de criar uma aplicação. Então faça isso, crie a aplicação para você me acompanhar aqui, tá? Então eu já fiz isso para a gente ganhar tempo. Bom, eu vou começar separando aqui, ó, vou criar a pasta SRC. Dentro da pasta SRC eu vou criar uma pasta eScreens, vou começar separando aqui. E dentro de eScreens eu vou criar aqui um signup.tsx. Eu vou pegar o conteúdo aqui do app, vou dar um Ctrl C e vou colocar ele todo aqui dentro do nosso sign-up, tá? Eu vou só fazer o seguinte, eu vou tirar aqui o default, que eu particularmente prefiro a nomeada. Eu vou tirar aqui o status bar também, daqui. E aqui eu vou trocar para sign-up. Então vai ser o nome da nossa tela. Aqui no nosso app.tsx, eu vou vir aqui e vou trocar por sign-up. E aqui eu vou apagar essa parte aqui. E vou apagar toda essa parte aqui. Então, aqui o nosso app vai ficar mais enxuto. Só que agora o que está sendo exibido é o conteúdo da nossa sign-up. Tanto que se a gente trocar aqui o texto daqui para sign-up, é o que vai aparecer ali do lado da nossa aplicação, tá bom? Então, perfeito. Então, nossa aplicação já está executando. A gente já fez esse primeiro ajuste. Agora, vamos então instalar o Native Base na nossa aplicação. Eu já deixei também aberto aqui na documentação oficial do Native Base, nativebase.io, e aqui você vai encontrar então essa declaração de que é uma componente library. A gente tem vários componentes aqui. Esses componentes eles já têm uma pegada de acessibilidade, também já tem uma pegada de responsividade, enfim, você vai curtir bastante. Se você não conhece ainda o Native Base, eu tenho certeza que você vai curtir, tá? O Native Base a gente customiza os componentes, inclusive, através de propriedades. Ele é um pouco parecido com a ideia de, por exemplo, Tailwind, lá para a web, que você utiliza através de classes, né? Só que aqui, ao invés de classes, a gente vai usar propriedades para editar e customizar cada componente. Deixa eu vir aqui em Docs. E aqui em Docs a gente tem aqui no Get Starter as opções de instalação, tá vendo? Ó, guia de instalação. Eu vou clicar aqui no guia de instalação. E a gente tem várias opções de projetos, posso colocar num projeto React CLI, até no Next ou até numa aplicação criada com Create React App lá para a web. No nosso caso, a nossa aplicação ela foi criada com Expo, né? Então vamos utilizar o Expo aqui. E aqui a gente tem duas opções, que é criar um projeto Expo já com o Native Base, é só passar aqui a flag template e colocar aqui o template do Native Base para o Expo, ou, no nosso caso aqui, colocar num projeto existente, né? A nossa aplicação já está criada, então eu vou colocar num projeto existente. Aqui, inclusive, você pode usar tanto o Yarn quanto o NPM para fazer a instalação. Eu vou utilizar o NPM, que é o gerenciador de pacotes que eu estou usando aqui na minha aplicação. Então, primeiro, vou fazer a instalação do Native Base. Eu, como vou fazer a instalação de várias bibliotecas aqui agora, eu particularmente prefiro parar a aplicação. Então, vou dar um Ctrl C aqui no terminal. E aí eu vou fazer todas as instalações que eu tenho que fazer. Depois eu executo de novo a aplicação. Eu prefiro fazer assim para garantir que a aplicação vai rodar com todas as configurações feitas por essas instalações. Bom, então vou primeiro instalar o Native Base. Vou dar um Enter aqui. Vou esperar o Native Base instalar.
Maravilha, o Native Base já foi instalado. A próxima coisa, a gente vai fazer a instalação aqui do React Native SVG. Né? O Native Base também utiliza o SVG, então eu vou usar aqui o NPX para fazer essa instalação aqui com o Expo. Vamos esperar ele terminar de fazer a instalação. Beleza, também fez a instalação. E a próxima coisa que a gente precisa instalar são as dependências que o Native Base tem com o React Native Safety AR Context. Então a gente já instalou o React Native SVG e agora a gente precisa fazer a instalação do React Native Safety AR Context, porque o Native Base usa essa biblioteca para garantir que os elementos sejam exibidos ali na área segura do dispositivo, escapando de detalhes físicos, como por exemplo o caso do iPhone, que tem aquele detalhezinho na parte de cima e também aquela barrinha na parte de baixo da aplicação e assim por diante. Então, garantir que os elementos sejam exibidos na área segura da tela. Vamos fazer a instalação também. Deixa eu só acrescentar aqui o NPX. Estou utilizando aqui o NPX. E beleza, tá vendo? Fizemos a instalação das dependências. Agora, o que a gente precisa fazer? Para a gente poder usar o Native Base na nossa aplicação, a gente precisa fazer a importação, então, desse Native Base Provider. Então, aqui no nosso código, a gente aqui no nosso app.testx, vamos fazer a importação dele, desse Native Base Provider. Aqui eu não preciso usar essa box por enquanto. E aqui eu vou pegar o Native Base Provider e eu vou envolver ele todinho aqui, a nossa aplicação, por ele, né? Se tivesse as rotas aqui na nossa aplicação, então eu envolveria todas as rotas da nossa aplicação pelo Native Base Provider. O que ele vai fazer? O Native Base Provider vai prover todos os recursos, todas as funcionalidades e o Native Base disponibiliza, né, de criar as nossas interfaces com os componentes do Native Base para toda a nossa aplicação. Agora, beleza, podemos executar aqui a nossa aplicação e ver que vai rolar na boa. Então, olha só, eu vou abrir aqui o terminal de novo, vou executar aqui de novo a aplicação. Vou recarregar ela aqui. E a gente espera a nossa aplicação carregar. E, maravilha, a nossa aplicação já está carregada. Agora, deixa eu te mostrar então aqui no Sign Up, eu vou recolher aqui do lado, para mostrar para você como que a gente pode então estilizar a nossa aplicação com o Native Base. Então, como agora a gente vai utilizar o Native Base, então eu não vou mais usar o Style Sheet para fazer estilização, que é a estratégia padrão do React Native, vou tirar e não vou usar mais o Style Sheet. E agora, percebe que o Sign Up ele foi lá para o canto, né? Porque ele perdeu toda a estilização. Então aqui, ó, eu vou começar importando o Native Base, e aqui do Native Base a gente tem os componentes, eles estão divididos, estão separados em categorias. Então você tem componentes, eu vou te mostrar aqui na documentação, tá? Você tem componentes de layout. Componentes de layout são os componentes que a gente utiliza para posicionar as coisas na tela. Tem componentes de formulário, esses a gente vai usar bastante aqui. Componentes para exibir dados, componentes de feedback, que é para exibir algum tipo de retorno para o usuário. Tem a componente de tipografia, de texto, de título e por aí vai. Então você tem categorias de componentes aqui no Native Base. Eu vou usar aqui um componente de layout que é o VStack. Você tem o VStack que faz um alinhamento na vertical, ou seja, ele já coloca o direcionamento de um elemento um embaixo do outro e quando você quer que um elemento fique um do lado do outro, tem um HStack de horizontal. Então, olha só, eu vou pegar o VStack e eu vou colocar o VStack no lugar dessa view aqui, certo? Bom, eu quero que essa minha VStack ela tenha uma cor, por exemplo. Se eu colocar aqui um BG Color, eu vou estilizar tudo aqui no Native Base, a gente estiliza tudo através de propriedades, tá? Então, BG Color é a propriedade para eu definir a cor. E aqui, ó, eu posso colocar, por exemplo, ó, um gray, ponto, e aí eu tenho aqui as intensidades. Então, a gente utiliza aqui os tokens de cores, tá? Então, por exemplo, um gray de 500. Quando eu salvar, olha lá, ele colocou um cinza lá no fundo. Tá vendo? Ele colocou um cinza lá no fundo. Só que tá vendo que ele tá bem pequenininho porque ele entende que o tamanho da tela tá sendo definido pelo conteúdo. Eu quero dizer que essa VStack vai ocupar a minha tela toda. A gente poderia colocar um flex de 1, certo? A gente também consegue colocar isso aqui, ó. Então a gente pode pôr aqui, ó, um flex de 1. Isso vai fazer a tela toda aí, a nossa VStack ocupar a nossa tela toda. Olha só massa que é fazer isso aqui. Por exemplo, ao invés de usar esse texto aqui do React Native, eu vou utilizar o
heading do próprio Native Base. O heading já é um componente mais para você exibir títulos, tá? Então vou trocar aqui, ó. Vou pôr um heading aqui no lugar. Vou até quebrar aqui para ficar fácil. E aqui no lugar de sign up, eu vou escrever crie sua conta. Vou colocar dessa forma. E aí, por exemplo, aqui no heading, eu vou colocar aqui, ó, um margem em Y. Olha só, o margem em Y, ou seja, o margem em cima e embaixo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, de 24 e vou salvar. Essas unidades 24, né, o número aqui, se você olhar lá na documentação, você consegue vir aqui, inclusive, na parte de... Aqui, ó, tema padrão, default theme. Vindo aqui no default theme, você tem todas as cores, todas as cores que estão disponíveis aqui na tua aplicação. Olha que massa. E aí, se você quiser sobrescrever, eu quero usar as cores temas da minha aplicação, também é possível fazer isso. Aqui, ó, você consegue customizar o tema da aplicação. Olha só. Você consegue customizar o tema da aplicação e definir as suas próprias cores, se assim você desejar. Então, ele é muito flexível, né, o Native Base. Aqui, ó, então a gente tem todas essas cores, olha que massa. Todas essas cores aqui. E aqui embaixo tem a parte do size, ó, tem essas medidas. Então, por exemplo, esse 24 aqui, ele equivale a esse tamanho aqui, a 96. Então, ele utiliza valores que apontam para um determinado tamanho, né? Então, isso é legal de você saber também. Eu acho que o cinza ali ficou muito escuro. Eu vou colocar de 200, né? Olha só, eu vou colocar esse, ou 300. Vamos ver se 300 fica melhorzinho. 400, vou deixar 300. Tá? A gente está construindo juntos essa aplicação aqui, tá? Então a gente vai acertando aí conforme a gente vai desenvolvendo. Aqui também, por exemplo, eu quero mexer no font size dela. O font size, aqui, ó, você tem todas as propriedades, tá vendo? Ó? Posso mexer no font size e aqui a gente tem aqueles tamanhos baseados em tokens também, ó. Posso pôr LG, MD, por exemplo, eu vou colocar aqui XL. Opa, XL. Agora sim. Deixa eu recarregar aqui a aplicação. Pronto, agora sim, tinha dado uma bugada. Então, olha só, XL, então você consegue colocar, eu quero MD, né? E aí você consegue definir o tamanho ali dele. Eu vou deixar ele sem o font size, só para você ver que também dá para fazer isso. Bom, eu quero que esse meu texto aqui, ele fique no centro. Se eu quiser centralizar esse texto, eu posso utilizar um componente de layout aqui também, do Native Base, chamado Center. E o fato de eu pegar o center e envolver o que eu quero centralizar, sabe o que ele faz? Ele deixa no centro da tela. Então, olha a facilidade, tá vendo? Ó, componente que vai centralizar tudo que tiver ali dentro para mim. Eu vou, inclusive, ó, não estou usando mais nada do React Native. Inclusive, eu posso apagar isso que eu estou utilizando aqui do React Native, porque, quer dizer, nem estou mais utilizando e posso apagar. Então, perceba que a partir de agora, a gente está utilizando tudo os componentes do próprio Native Base. Então, tudo a gente faz através dessa estilização, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui dois heading, ó. Se eu tivesse dois heading, tá um embaixo do outro, certo? Se eu vier aqui e colocar um HStack e envolver eles pelo HStack, deixa eu importar HStack aqui. Olha aqui o que acontece. Eles ficam um do lado do outro. Então, tem esses componentes de layout, para a gente fazer posicionamento dos elementos na tela, e tem as outras categorias que a gente vai descobrindo junto aqui, conforme a gente for desenvolvendo a nossa aplicação, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou tirar esse HStack, foi só para eu te mostrar. Eu vou tirar ele daqui, bom? E maravilha. Deixa eu só dar um reload de novo aqui, que eu fiquei só com... tem o outro aqui, deixa eu apagar aqui. Peraí que deu uma crashada, deixa eu parar e executar ela de novo. Problema. Fechar ela aqui. E abrir ela de novo. Show. Beleza. Vamos fazer agora o input da nossa aplicação. Como o input a gente vai aproveitar bastante ele, então eu vou criar aqui uma pasta componentes para a gente criar os inputs da nossa aplicação. Vamos criar um input.tstx. Esse vai ser o input da nossa aplicação. Eu vou ocultar aqui do lado para a gente ganhar espaço, tá? E aqui para desenvolver o input da nossa aplicação, vamos começar então fazendo a exportação aqui da função, que é o nosso
componente. Vou chamar de input o nosso componente. E aqui então a gente vai ter o retorno do conteúdo do nosso input, tá? Bom, aqui eu já vou também fazer a importação do Native Base. A gente fazer então a importação dos elementos que a gente vai utilizar. Só que tem um detalhe, né? O Native Base ele tem um componente que também chama input. O nome do componente que a gente vai usar chama input também. E aí qual que é o problema? O problema é que ele vai conflitar com o nome do input que eu estou querendo criar. E aí eu quero particularmente utilizar o input como o nome do meu componente mesmo. Então aqui eu gosto de pôr um S, que eu vou renomear essa importação para Native Base Input. Só para ficar bem descritivo, e esse carinha aqui é o input do Native Base, tá? Então aqui, ó, eu vou usar ele aqui na nossa aplicação. Olha só, inclusive aqui dentro da nossa tela, a gente pode trazer ele para cá. Então eu vou vir aqui embaixo e vou pegar o input. Pegar aqui o nosso input. Só que aí deixa eu ver aqui. Export. Deixa eu fazer a importação aqui. Primeiro dele. Do nosso input. From componentes input. Maravilha. Agora sim. Fecho aqui. Temos o nosso primeiro input ali na tela, que a princípio não está aparecendo nada, mas vamos estilizar então o nosso input. Então, olha só, eu vou colocar aqui para que o nosso input ele tenha um BG, vamos pôr aqui um grade 700. Olha lá, já apareceu lá o nosso input, tá vendo? Ó? Quando a gente clica nele, ó, olha que massa, a gente já está digitando ele. Só que o texto está muito pequenininho, né? Como o texto está muito pequeno, então eu vou colocar aqui um font size. Eu vou colocar ele de MD e vamos ver se o MD já ficou um pouco melhor, ó, de visualizar. Perfeito. Eu também gosto de deixar esse input um pouco maior, então olha só, H para a gente definir a altura. E percebe que quando o valor é numérico, eu não coloco entre aspas, né? Para a altura eu vou pôr 16, para ele ficar aí um pouquinho maior. Olha só que massa, né? Então a gente já tem o nosso input ali tomando forma, né? Inclusive aqui na nossa sign-up, vamos melhorar o espaçamento nas laterais, porque ele está muito colado, né? Aí nas bordas da nossa tela. Então aqui no nosso VStack, eu vou colocar aqui também um padding em X na horizontal de 10, para que então os inputs não fiquem tão grudados nas laterais. Agora a gente pode fazer o seguinte. Aqui no nosso primeiro input, esse primeiro input vai ser o nosso input de nome, para a pessoa digitar o nome. Quando eu posso passar para o input do Native Base as propriedades que um input geralmente tem, como placeholder, por exemplo, né? Eu quero colocar ali, ó, o placeholder, só que tá vendo que ele não me aparece sugestões aqui, ó, de opções que eu posso usar como meu input. Isso está acontecendo porque a gente não definiu tipagem aqui para o nosso input. E aí a gente pode pegar então e importar aqui, ó, o iInputProps. A gente pode pegar a tipagem aqui do input, ó, iInputProps, e dizer assim, olha, esse input aqui, ele tem essa tipagem aqui. E aí a gente pode desestruturar tudo que chegar por aqui através do REST e repassar aqui para o nosso input. Agora, se a gente voltar aqui, olha lá, vai me aparecer tudo que esse input tem, incluindo o placeholder. E aí a gente vai ter o placeholder aqui de nome, ó. Olha lá que massa. Vou duplicar aqui porque a gente vai ter nome, e-mail, teremos também senha e confirme a senha. Esses serão os nossos inputs. Inclusive, nossos inputs eles estão muito um embaixo do outro, né? Muito grudado, quer dizer. A gente pode aplicar aqui um margin bottom no nosso input. Pode colocar aqui um margin bottom de 4 no nosso input. E aí isso já vai fazer que o nosso input fique, ó, mais um embaixo do outro. Legal, né? Inclusive, perceba o seguinte, né? Uma coisa muito legal também do Native Base é que ele traz já por padrão, ele é muito baseado em acessibilidade, né? Então ele já traz por padrão essa ideia de mostrar o input que está selecionado. Então quando você clica no input, ele mostra para você qual é o input que está selecionado para você saber. Mas você consegue customizar isso também, você consegue editar esse comportamento aqui. Olha só que massa. Aqui, ó,
O rest eu vou deixar por último, né? Aqui eu posso passar uma propriedade para ele que chama underline focus. É quando o input estiver selecionado. E aqui eu posso passar um objeto e eu posso, por exemplo, olha, eu quero que quando o input estiver focus, o BG vai ser um gray de 700. Se eu colocar aqui em maiúsculo e olha lá, acho que 700 ficou muito, né? Deixa eu ver 200. Olha só. Aí dá pra customizar ele. Um pouquinho 400. Porque aí o placeholder não ficou legal, né? Eu vou deixar como 200 mesmo. Olha lá. A gente consegue customizar esse comportamento também. Inclusive, a gente pode pôr, por exemplo, uma borda de 1 pixel de espessura e a gente pode setar aqui a borda da color, a cor da borda, eu vou pôr um green de 500. Olha só, tá vendo? Ele fica verdinho, ó. Ele fica bem verdinho quando tá atrás ali da tela. Inclusive, para ficar bem fácil de ver, eu vou colocar aqui, por exemplo, black, a cor, fundo. E apesar que não vai ficar tão fácil de ver, né? Vou colocar um 700 aqui. Vou deixar como tava mesmo, 300. Tá vendo? Ele fica com uma bordinha verde ali. Eu vou até colocar a espessura dela um pouco maior. Olha lá. Acho que ficou mais fácil de visualizar, tá vendo? Ó? Bordinha verde. Então fica bem legal para a gente poder customizar, então, quando o input está selecionado. Enfim, esse é um exemplo. Você consegue literalmente customizar aí componentes para ficar com a característica que você quiser na tua aplicação. Agora, vamos fazer o nosso componente de botão. Também a gente pode criar o nosso button. Vamos criar o nosso button também como um componente para ficar bem fácil aí a gente reaproveitar. Então, button.tsx. E aí aqui do lado, vamos fazer a importação da função chamada button do nosso componente, fazendo então o retorno aqui do nosso conteúdo. Aqui a gente pode também fazer a importação já do Native Base. E aqui a gente também vai ter o mesmo impasse que a gente já teve, porque button é o nome também do componente que o Native Base já usa. Então eu vou renomear ele para não dar conflito com o nome do componente que a gente está criando, para button Native Base. E aí eu vou usar ele aqui. Certo? E aí, inclusive, a gente pode já fazer aquela mesma coisa, já, né? Que é pegar a tipagem do botão para a gente ter acesso às tipagens do botão. Aqui a gente já repassa aqui e desestrutura tudo que a gente quer desse botão, repassando aqui para o nosso botão. E faltou fechar as chaves. Agora, lá na nossa aplicação aqui, ó, no nosso sign-up, aliás, a gente também pode importar o botão. Importar aqui o button e maravilha. Vou pegar o button e vou colocar o button aqui embaixo. E aí, vou colocar para o nosso button aqui um título, né? Faltou passar um título aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui, ó, eu vou quebrar ele aqui. Colocar ele assim, em vez de se fechar, quebrar ele assim, e aqui vou usar um texto. E esse texto eu vou pegar do Native Base, tá? A importação dele ali em cima. E aí, vou criar aqui um type props, vai ser igual a essa tipagem aqui e a tipagem aqui pra gente pegar o título, né? Esquecido de pegar o título do botão. Pega o props aqui e pega o título e todo esse restante e repassa o título aqui, ó, pro botão pra gente poder exibir ele lá dentro. Agora aqui a gente pode passar o title e vamos colocar aqui, ó, cadastrar. Talvez já vai aparecer lá o título do nosso botãozinho, né? Só que vamos melhorar o visual dele, falar para ele ocupar toda a largura da tela e assim por diante, né? Então aqui dentro do nosso botão, eu vou começar colocando o seguinte, olha, sabe a largura, meu querido? Quero que você seja um full na largura. Olha que legal, aqui a gente não está dizendo, por exemplo, para ele ocupar 100% da tela. A gente está passando o full e aí ele já vai ocupar toda a largura da tela, né? Vou colocar também a altura de 16 também. Também vou colocar aqui um BG green de 700. Aqui é um BG green de 700. Vamos colocar a cor dele como sendo uma cor branca. Então vou pôr aqui. A cor a gente coloca aqui, na verdade, no texto.
cor para ele ficar white. E maravilha. Eu vou colocar esse texto um pouquinho maior. Eu vou pôr ele MD. Vai ficar um pouquinho maior, mais visível de cadastrar. Olha lá. Inclusive, olha só, quando a gente clica nele e segura, o Native Base, né, voltando naquele assunto da acessibilidade, ele também tem esse, já por padrão, esse efeito de mostrar que quando eu pressiono o botão, ele muda a cor para mostrar que esse botão está pressionado. Mas olha só, tá um azul, por exemplo, eu quero um tom de verde mais escuro. Seria o equivalente ao over lá na web. A gente também consegue customizar isso aqui. Olha que massa. A gente pode passar a propriedade aqui, underline preset, e perceba que essas propriedades que tem um underline, geralmente é porque a gente quer estilizar alguma interação. Então aqui underline preset, e aqui eu vou passar o BG color. Eu vou colocar aqui um verde, um tom abaixo, vou pôr 500 e vamos ver como fica. Ó, quando eu clico, ó, faz um verde mais claro. Vamos colocar um mais escuro. Ó, quando eu clico, ele dá uma escurecida, ó. Eu acho que talvez o 800 dê bom. 800, ó, já tá bom, tá vendo, ó? Então aí a gente transita mais entre o verde aqui da nossa aplicação. Maravilha, o nosso formulário já tá pronto, a gente já tem aqui inputs para utilizar aqui na nossa aplicação. Perfeito, então agora eu quero fazer o seguinte, eu quero criar umas inputs aqui e exibir a validação desses inputs. Então, por exemplo, eu quero que o nome seja obrigatório. E quando o nome não for digitado, eu quero que apareça na parte de baixo aqui uma mensagenzinha de erro falando preencha o nome. No Native Base também tem um componente para fazer isso. E olha só que massa. Eu vou fazer isso aqui dentro do próprio input, já que a gente pode deixar tudo agrupado as coisas de input. Eu vou importar aqui, ó, do input um carinha chamado form control. Esse form control aqui eu vou envolver o input, tá? Ó, todo o input eu vou envolver aqui pelo form control. Inclusive esse margin bottom aqui, eu vou trazer ele para cá, para a mensagem de texto não ser o texto de erro que vai aparecer embaixo, senão ele vai afastar e não o input todo, né? Por isso que eu vou deixar esse margin bottom aqui. E aqui dentro, a gente pode passar aqui embaixo, olha só, form control, ponto, e aí a gente tem um carinha chamado error message, e aqui a gente pode colocar a mensagem que a gente quiser. Eu vou colocar, por exemplo, e-mail inválido. Eu vou pôr o nome, informe o nome. Informe o nome, ó, eu vou salvar, e a princípio não tá aparecendo nada aqui, a gente vai fazer então a estilização desse nosso form control. Primeiro ponto, por que o form control não está aparecendo? Porque esse campo aqui, ele não é inválido. A gente precisa mostrar, né, pro Native Base que o input é inválido ou não. Aqui a gente tem uma propriedade que chama isInvalid, e se eu passar ela, olha o que acontece. Todos os inputs ficaram inválidos. Olha só. E o legal é de que quando o input fica inválido, ele já também coloca o input na cor vermelha para mostrar que aquele input está inválido. Você também consegue customizar isso com underline invalid, ó. Também, se eu quisesse colocar aqui para ele ser de uma outra cor, border, color, e eu colocar, por exemplo, um orange de 700, todos eles também poderiam mudar a cor aqui de acordo com a cor que eu quero. Deixa eu só, tenho que colocar aqui um border width de 1 para ele aplicar isso. Deixa eu pôr 2, ah lá. Tá vendo? É que o laranja ficou muito parecido, né? Deixa eu pensar numa outra cor, pink. Será que tem? Ah, tem, ó lá. Tá vendo, ó? Ele ficou rosa, ó. Então ele mostra os inputs que estão inválidos. Eu vou tirar, vou deixar o padrão, que é o vermelhinho mesmo, ó. Olha só que massa, né? Só que aí, o que acontece? Todo mundo tá com a mesma mensagem de erro, né? Então a gente pode criar aqui uma tipagem para poder receber a mensagem de erro de forma personalizada e específica. Vou criar um types, vou tirar esse input daqui, essa tipagem do input daqui, e vou juntar e com a tipagem que eu vou definir, eu vou criar aqui um error message. Vou falar que ela é opcional, porque pode ser que ela não seja, pode ser que o input não tenha erro. Vou dizer que ela é uma string. Ela é uma string ou que ela é nula, ou seja, não foi informada. E aí eu vou pegar o error message aqui e vou falar assim, olha, caso ela não seja informada, por padrão ela é nulo. Pego o props aqui e passo o props aqui. Aqui faltou colocar, essa vírgula na verdade é aqui, ó, depois do null e beleza.
Agora, perfeito. Eu vou tirar o isInvalid daqui, por enquanto. E eu vou criar aqui um invalid, tá? Eu vou criar uma constante invalid. E aqui nessa constante invalid eu vou aplicar a lógica de quando um input vai ser considerado inválido. Um input vai ser considerado inválido quando o error message dele tiver conteúdo, então eu vou usar 2 vezes a exclamação aqui. Então perceba que agora isso virou um valor booleano, esse retorno. Então se tiver conteúdo aqui dentro, ou se for inválido mesmo. E aqui a gente consegue desestruturar também o invalid, isInvalid aqui. O isInvalid, ele é uma propriedade do próprio input, tá? Então, por que eu vou fazer desse jeito? Se tiver uma mensagem de erro, então significa que o campo está inválido. Então, é inválido. Ou se eu manualmente for lá e definir que ele é um campo inválido, também vai valer. Ou um ou outro. E esse invalid, eu posso passar ele aqui, ó, isInvalid, e eu posso passar ele aqui. Perceba aqui, ó, não está inválido. E aqui, para o input também, eu posso passar uma propriedade para ele de isInvalid. O input também tem a propriedade de isInvalid, tanto o input quanto o formControl. Por isso que eu criei separado aqui para reaproveitar nos 2 lugares. Agora, se eu voltar lá no nosso signup e, por exemplo, aqui no nome, o isInvalid, olha só, informe o nome. Só que a mensagem ainda é a mensagem fixa aqui, né? A gente pega a mensagem de error message e vamos passar ela aqui para cá, certo? E aí a gente pode passar a mensagem aqui, ó, error message, de uma forma mais dinâmica. Então, informe o nome, por exemplo, né? Aí vai aparecer. Se não for inválido a mensagem de erro, então não vai aparecer porque tem mensagem de erro, né? Então não pode ter nem o isInvalid aqui e nem a mensagem de erro. Então eu tenho que tirar os 2 aqui. Aí some. Agora se eu colocar só um isInvalid, eu só colocar um isInvalid, ele não vai aparecer a mensagem de erro, mas aqui a gente pode customizar o seguinte, quando ele for isInvalid, aqui ó, invalid, a gente pode colocar, por exemplo, para ele ter uma border width de 1 e o border color dele, a gente pode colocar aqui um red de 500. Tá vendo? Ó? Ele fica, acho que vou pôr 2, vai ficar bem mais destacado, tá vendo? Ó? Então ele fica, quando ele está inválido, fica com aquela bordinha ali. Eu vou deixar com essa opção, porque às vezes eu quero mostrar, ele é inválido, mas não mostra a mensagem de erro, ou se eu quiser mostrar uma mensagem, aí eu passo o error message e coloco a mensagem aqui. Nome obrigatório, por exemplo. Vou ver, olha lá, vai aparecer a mensagem. Então isso é muito, muito legal. Vou tirar aqui. Então vamos só recapitular o que a gente fez até aqui nessa etapa. Eu vou tirar até minha câmera da frente, porque pode ser que em alguns momentos ela tenha cobrido parte de código. Daqui a pouco eu volto aqui, tá? Então nessa etapa aqui, a gente criou o input, olha só. Criamos aqui o nosso input, utilizando o Native Base, a gente definiu aqui a tipagem, a gente criou aqui uma lógica de deixar separadinho aqui se é inválido ou não o input. A gente utilizou aqui o formControl para poder invalidar ou não o input. E aqui, o formControl, a gente utiliza ele porque é ele quem controla se vai aparecer a mensagem de erro ou não. A gente também estilizou o nosso input, a gente também passa para ele um invalid porque a gente quis estilizar quando o input é inválido, a cor da borda, enfim, que vai aparecer. Inclusive, a gente estilizou o focus dele. A gente criou também o nosso botãozinho aqui. E aí, o nosso botão, a gente estilizou ele, recebendo aqui a propriedade de todas as propriedades de um botão e o título também, para a gente passar aqui para o nosso botãozinho, certo? Então, esses foram os componentes que a gente fez. O componente de button e o componente de input. E aqui, por enquanto, na nossa signup, a gente está utilizando, então, esses 2 inputs aqui. Chegou o momento, então, da gente aplicar validação na nossa aplicação. Vou até deixar a câmera aqui desse lado agora. Vou deixar o celular um pouco aqui mais para cima, tá? E a gente vai agora focar na parte de validação da nossa aplicação, tá? Deixa eu diminuir ele um pouquinho. É mais fácil de visualizar aqui. Perfeito. Então, consigo aumentar um pouquinho mais.
meu toque. Mas beleza. Então a gente vai então agora focar na parte de validação aqui do nosso da nossa aplicação, do nosso formulário. E para fazer isso, vamos utilizar aqui o React Hook Form agora. Então eu vou vir aqui em Get Starter e aqui você vai encontrar a documentação dele. A vantagem do React Hook Form é que ele permite que a gente obtenha os dados de um formulário, de todos os inputs de uma vez e sem precisar utilizar estado, né? Você pode continuar utilizando estados, você pode utilizar estados, não tem problema nenhum, tá? É só uma outra opção aqui interessante. Eu vou usar então aqui a instalação dele, ó. Então aqui tem a parte de instalação. E aqui, deixa eu vir e aqui na aplicação, eu vou parar a aplicação para garantir. Vou fazer a instalação dela, do React Hook Form e beleza, terminou de fazer a instalação. E aí eu vou executar de novo a aplicação. Perfeito. O React Hook Form é uma biblioteca que é utilizada inclusive no React para Web, tanto que aqui ó, tem uma seção específica de como utilizar no React Native, tá? Tem aqui toda a documentação, mas a gente vai ver isso na prática aqui, ó. Vou só dar um reload aqui na aplicação para ela recarregar. Esperar ela carregar e maravilha. Então vamos lá. Para a gente fazer com que esses inputs sejam controlados pelo React Hook Form, a primeira coisa que a gente precisa fazer, claro, é fazer a importação dele, né? Então vamos fazer aqui a importação do React Hook Form que a gente acabou de fazer a instalação aqui. E do React Hook Form, a gente vai começar importando aqui o UseForm, para a gente dizer para a nossa aplicação que a gente quer, então, criar aí o nosso formulário com o UseForm. Aqui, ó, dentro da nossa função, então eu vou acessar aqui o UseForm. E aqui do UseForm, a gente vai acessar um control. Esse control aqui, ele é super importante para a gente dizer para os nossos inputs que eles agora vão ser controlados pelo React Hook Form e não vão ser, por exemplo, os dados deles não vai para um estado, por exemplo, né? Então, se eu fosse utilizar um estado, eu teria que fazer const name set name, por exemplo, igual a use state, colocar que começa com uma string vazia. Aí a gente importa aqui ele, e aí eu pego aqui o nome e aqui pegaria o onChangeText, certo? E passaria a função aqui. Então toda vez que o conteúdo desse input muda, ele passaria aqui. E aí eu teria que fazer isso mais 3 vezes. Eu teria que fazer isso para o e-mail, teria que fazer isso para a senha e teria que fazer para confirmação de senha. Confirm password, por exemplo. Ou um password confirm. Então, teria que fazer isso praticamente aí mais 3 vezes. Só corrigir aqui para ficar certinho. E aqui a gente coloca minúsculo e maiúsculo. Certo? E aí eu teria que repassar esse estado ali para todos os meus inputs. Para cada input anotar, então, cada um em um estado o conteúdo. Não tem nada de errado com essa abordagem. Você pode utilizar ela à vontade. Mas o React Hook Form, ele vem com essa proposta de, cara, você não precisa usar estados, e aí deixa que eu controlo os dados do input para você, e é exatamente o que a gente vai fazer. Para a gente, então, dizer que esses inputs vai ser controlado, a gente precisa também importar aqui o controller, e é através do controller que a gente vai conseguir, então, controlar esse nosso input. E aí eu vou pegar aqui, então, o controller, e eu vou passar o controller aqui. Olha só, eu vou passar o controller aqui. E aí o controller, ele funciona desta forma aqui, tá? O controller, a gente precisa passar para ele o control, ou seja, quem é que controla esse controller, esse input. E aí eu uso esse control aqui que a gente acabou de acessar do UseForm. Deixa eu apagar aqui esse useState. E foi só para dar o exemplo. Então eu vou pegar esse control aqui e passo ele aqui para o nosso controller. Aqui eu preciso dizer o nome desse input. Dentro de um formulário, a gente pode ter vários inputs e é importante que cada input tenha um nome para identificar ele, até para a gente conseguir recuperar o dado específico do input que a gente deseja. Então aqui, por exemplo, a gente vai ter o name, certo? E aqui a gente tem que passar a propriedade render, e que para esse render é o input que a gente quer renderizar. Então aqui eu coloco como main function, vou pegar esse input de nome e vou passar esse input de nome aqui. Olha só,
e massa. Só isso, tá? Que a gente precisa fazer a princípio, né? Bom, agora eu preciso então aqui desestruturar duas coisas importantes. A primeira coisa que eu vou desestruturar aqui é um carinha chamado field, e dentro de field a gente vai pegar o onChange. O onChange é o método então que vai pegar o conteúdo do nosso input. Então eu vou pegar aqui o onChange e eu vou passar ele para o onChange text. Então lembra que lá no exemplo eu dei anteriormente, se eu fosse utilizar estados, então eu teria que criar um estado para cada input, e para cada input eu teria que colocar aqui no onChange text o estado, a função então que atualiza o estado que eu desejo armazenar o valor de cada input. Aqui, quem é que vai cuidar então de obter o dado atualizado desse input vai ser o controller que a gente está utilizando com o React Reform, tá? Bom, eu vou fazer isso com todos os outros inputs, então eu vou copiar aqui, eu vou colar aqui, tá? E aí aqui eu só vou trocar para e-mail, e aqui eu vou pegar então, ó, aqui e vou passar para cá, e aí eu pego aqui o onChange text e coloco aqui também no e-mail, vou duplicar aqui mais uma vez, só que aqui vai ser password, aqui eu vou pegar o input de senha e vou colocar aqui, e aí eu pego aqui o onChange text e coloco aqui, inclusive para esse input, eu vou até quebrar ele assim, ó, na verdade todos eles, né, vamos deixar todas as propriedades em linhas assim, é mais fácil de visualizar. E lá para nossa senha, né? Se eu digitar aqui, ó, dá para ver a senha que estou digitando. Para o password aqui, ó, a gente pode passar o KeySecurity, ou melhor, o Security Text Entry, ó, para virar a bolinha. Vou copiar essa estrutura de novo e vou pegar o nosso input aqui, ó. Vou aproveitar esse de senha, né? Troco aqui para confirmar a senha. Confirme a senha. Então perceba que o que a gente fez? A gente pegou o nosso input que está sendo renderizado agora por um controller que é controlado pelo nosso useForm do React Hook Form. É isso. E agora quem vai cuidar do conteúdo atualizado desse input vai ser então esse método onChange do próprio controller que vai anotar essa informação para a gente. E agora, como que a gente faz para pegar as informações desse input aqui? A gente pode aqui, ó, do useForm, além do control, tem um método chamado de handleSubmit. Esse handleSubmit é responsável, então, por pegar as informações do nosso formulário e enviar elas todas de uma vez. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar uma função aqui, eu vou chamar ela de handleRegister. Ou melhor, vou chamar ela aqui de handleSignup. handleSignup, tá? E aqui a gente vai receber uns dados aqui, certo? A gente vai receber uns dados e eu vou dar um console.log nesses dados para a gente ver o que é que vai chegar aqui. Beleza? E eu vou usar esse handleSubmit. E aí, se eu pegar e chamar essa função handleSubmit ela sozinha, olha o que acontece. Aqui no botão, no onPress, eu vou chamar ela. Vou até abrir meu terminal aqui do lado. Se eu clicar nela, olha só, cliquei nela, tá vendo que ele não tá trazendo nada, porque tipo, não tem conteúdo nenhum aqui dentro. Na verdade, ele tá passando aqui informações do próprio onPress desse button. Mas na verdade, a gente quer pegar as informações do nosso formulário, não é? Então a gente pode pegar esse handleSubmit aqui, olha isso. E a gente aqui chama o handleSubmit, passando então entre parênteses a função que a gente quer chamar. O que ele vai fazer? O handleSubmit vai pegar os dados do nosso formulário, repassar para a nossa função handleSubmit. Lá na nossa função handleSubmit, a gente está recebendo esses dados aqui e a gente quer exibir eles no terminal. Então, olha só agora, se eu clicar em cadastrar, o que aconteceu? Ele mandou para lá um objeto com e-mail, nome e password. É claro que eles estão todos vazios, inclusive aqui, ó, o password confirm não foi. Por que o password confirm não foi? Porque tanto o password quanto o password confirm tá com o mesmo nome, por isso que tem que estar com nomes diferentes. Então vou trocar aqui para password confirm. Se eu dar um cadastrar de novo, agora foi o password confirm também. Eles estão como defined porque eu não digitei nada, né? Então vamos lá, vou digitar Rodrigo, e-mail rodrigo@email.com. E inclusive não ficou legal o contraste ali, a gente já corrigiu isso. Eu vou pôr a senha 123, confirmar a senha 123. E agora se eu clicar em cadastrar, olha lá. E-mail, nome, senha e confirmação de senha, tudo
preenchido e passado de uma única vez para o nosso formulário. Então isso é muito legal. Essa é a grande sacada do React Hook Form, né? Primeiro vamos melhorar ali. Eu vou pegar o input e o fundo do nosso input, eu vou deixar ele com um fundo mais clarinho para ficar... vamos ver se 200... Eu vou deixar como 200. E aí quando ele tiver selecionado, eu vou deixar como 300. 400. Pronto, aí agora deu boa. Ó, fica mais bonitinho até. Beleza. Só que se você reparar aqui, né, ele tá dando esse erro aqui porque a gente tá usando TypeScript e ele desconhece a princípio qual é a tipagem, né, que a gente... Ele desconhece, ó, se eu passar o mouse aqui, esse daqui é um N, né, ou seja, pode ter qualquer coisa aqui dentro, mas a gente pode tipar isso daqui também para ele, então, conhecer esse nosso tipo. Eu vou criar aqui, ó, então, um type, que eu vou chamar aqui de form... Vou chamar de form data props. Que, deixa eu só tirar esse props, né? Vai ser form data props. E que eu vou dizer, olha, vai ter um nome, que vai ser uma string, vai ter um e-mail, que vai ser uma string, vai ter um password, que também é uma string, e vai ter um password confirm, que também vai ser uma string. E aí a gente pode pegar esse form data e passar ele aqui pro nosso data. E aí ele já não vai dar erro. Se eu colocar data ponto, aí a gente tem a nossa tipagem. Mas também tem uma outra parada que a gente consegue tipar aqui no React Hook Form. Olha só, se eu pegar, por exemplo, esse controller e eu tentar usar aqui a ajuda, ó, tá vendo que ele não aparece? Ele aceita qualquer coisa, ó. Qualquer coisa. Ele tá aceitando literalmente qualquer coisa aqui no nome. A gente também consegue usar essa tipagem aqui, que a gente acabou de criar, aqui no nosso useform. Vou passar então para ela essa tipagem para o nosso useform e nota que aqui agora, ó, passou a dar erro. Por quê? Agora, se eu usar aqui ajuda, ó, Ctrl barra de espaço, olha lá, agora eu tenho muito bem definido quais são os campos que eu posso utilizar aqui. Então, name, e-mail, password confirm, nesse caso é o de name. Então a gente pode definir aqui a tipagem por aqui também. Perfeito? Maravilha, agora deixa eu te mostrar a parte de validação. Aqui você pode utilizar o próprio controller do React Hook Form para poder fazer validação, tá? Aqui a gente pode passar uma propriedade chamada rules e aqui, ó, a gente pode passar, por exemplo, as propriedades, as regras, né, de validação que a gente quer aplicar em cada input. Por exemplo, esse daqui eu vou falar que ele é obrigatório. E aqui eu posso colocar a mensagem que deve aparecer caso esse campo não seja informado. Eu vou colocar informe o nome. Olha só que massa. Se eu tentar preencher ele e clicar no... Aqui, deixa eu limpar ele primeiro, ó. Eu vou limpar tudo, tá? De propósito, tá? Se eu clicar aqui no cadastrar, tá vendo que a princípio ele não tá acontecendo nada. Eu preciso agora recuperar esse erro de validação. Erro tá dando. A princípio ele tá dando erro. Visualmente não parece nada, né? Visualmente parece que tá tudo bem. Mas olha só o que tá acontecendo aqui no terminal. Quando eu clico em cadastrar, tá vendo que ele não tá enviando, fazendo aquele submit? De novo, ele não tá enviando. Agora, se eu pegar e colocar aqui, ó, por exemplo, ó, Rodrigo, e eu clicar aqui no cadastrar, olha lá, ele foi Rodrigo, ele enviou o Rodrigo, só que todo o restante, ó, ele enviou vazio. Todo o restante ele enviou vazio. Então, primeiro ponto, quando um campo do formulário ele não atende uma regra de validação, o submit não é feito, ele não envia os dados então. Então ele nem segue com o fluxo. Segundo ponto, detalhezinho aí, mas segundo ponto na primeira vez, quando a gente faz um submit sem preencher os campos, você deve ter notado que ele veio com undefined. O undefined é porque ele não veio com valor padrão. Quando a gente digita e apaga, percebe que é o que eu fiz agora há pouco, né? Perceba que aí ele fica como uma string vazia, tá? Então são detalhezinhos aí do comportamento do React Hook Form na nossa aplicação. Então a gente já sabe, o mais importante que você precisa saber se eu tenho algum input, algum campo, e não atende uma regra de validação, então não vai acontecer o submit. A gente precisa mostrar para o usuário, então, aonde ele precisa corrigir primeiro para seguir com o fluxo da nossa aplicação e fazer o cadastro, por exemplo. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, aqui
dentro do nosso useform, a gente consegue também acessar o estado do formulário, olha só, form state, e do estado do formulário eu quero acessar os erros que tem lá. Olha só que massa, a gente consegue acessar aqui os erros que tem no formulário. E aqui agora para o nosso input de name, a gente não tem uma propriedade aqui que chama error message. A gente pode passar para ela então o erro, ponto, e aqui a gente consegue visualizar todos os campos que tem aqui no nosso formulário. Olha que massa, graças àquela tipagem que a gente definiu. Aqui eu vou usar o name e ele vai vir com uma interrogação porque esse nome, o nosso input de nome pode ou não ter a mensagem de erro. Ele pode ter sido preenchido correto, por exemplo, né? E aí a gente passa então aqui o interrogação, ponto, e aqui a mensagem de erro. Agora se eu salvar e tentar cadastrar, olha o que acontece. Ele aparece a mensagem, informe o nome e olha lá, apareceu a borda dizendo que ali está errado. Aí se eu vier aqui e preencher, sumiu a mensagem de erro, ficou o campinho com a cor verde, mostrando para o usuário então que ele atendeu aquele requisito de validação. Então isso é muito legal, você consegue aplicar validações aqui no seu aqui nos seus formulários, né? Tem várias regras de validação que você pode usar, por exemplo, o mínimo. Digamos que o mínimo aqui seja 5. E aí aqui eu posso colocar, por exemplo, ó, aqui eu coloco um objeto, tá? E aqui eu coloco o value 5 para eu customizar a mensagem, e aqui eu ponho a mensagem como, por exemplo, tem que ter pelo menos 5 dígitos. Por exemplo, ó. E agora, vou corrigir aqui, dígitos. Cadê aqui, né? Dígitos. Eita, cara. Foi o dígitos. Pronto. Agora sim. Aí, ó, se eu pegar e apagar, olha lá, ó, informe o nome. Eu vou digitar, por exemplo, 1. Olha lá, tem que ter pelo menos 5 dígitos. Se eu digitar 4, 5, olha lá, aí caiu, atendeu a regra aqui de validação. Então a gente consegue fazer essas validações todas. Eu vou apagar essa de 5 dígitos. Por exemplo, se eu quisesse validar o e-mail aqui, né? Para poder fazer validação de e-mail, eu posso usar aqui como regra. Eu posso usar aqui como regra também, que é requerido. E-mail é obrigatório. Vamos colocar aqui, ó, informe o e-mail. Maravilha. E aí eu posso até pegar aqui o error message e passar ele aqui para o input. Só lembrando de aqui tem que trocar pelo campo e-mail. E aí se eu pegar e tentar aqui, ó, dar um submit, ó, ele vai cair em informe e-mail. Então perceba que agora as mensagens de erro a gente está passando elas de forma dinâmica para o nosso input, como a gente planejou. Aqui, só que além de digitar o e-mail, digitar conteúdo, né? Porque validando se ele é requerido, né? Eu estou validando se tem conteúdo ou não. Se eu digitar qualquer coisa aqui, ele já assumiu que, ok, atendeu essa regra de conteúdo obrigatório. Mas a gente quer validar, por exemplo, se é de fato um e-mail válido. E aí a gente pode utilizar aqui para validar não só e-mail, tá? Isso funciona para qualquer outro padrão que você queira verificar. Mas a gente pode usar aqui partners. E aqui para os partners a gente pode colocar no value qual é o padrão que eu quero validar. Então aqui eu vou colocar e o padrão que eu quero validar, aqui, ó, deixa eu só achar aqui, partner, e aqui eu passo um objeto, tá? E aqui eu passo o value, e aqui eu vou pôr um regex. Esse regex aqui, ele é um regex de validação de e-mail, tá? Você pode encontrar na internet, nem precisa esquentar a cabeça de ficar decorando esse regex aqui, mas ele valida o e-mail, tá vendo, ó? Então, antes do arroba, aceita letras de A a Z, e também aceita números, aí depois tem, ó, depois do arroba, tem um ponto, aí espera que pelo menos tenha no mínimo 3, né, dígitos, por causa do .com, por exemplo, pelo menos, e por aí vai. Mas é um exemplo, você poderia deixar só com 2, conforme você preferir aí no teu exemplo, tá? E aqui a gente pode colocar mensagem, vou colocar e-mail inválido. Então, olha só agora, se eu digitar qualquer coisa, ó, sem nada, ele aparece informe o e-mail, se eu digitar meu nome, ele aparece e-mail inválido, então eu tenho que fazer o padrãozinho de um e-mail para ele validar. Ó, se não tiver no padrão de e-mail, ele dá um e-mail inválido. Então a gente também consegue usar esse partner aqui para você fazer validação de qualquer coisa, tá? Não só de e-mail, você pode validar qualquer padrão que você quiser, que você tiver
interesse em validar utilizando o regex. Então, dentro aqui do próprio controller do React Hook Form, a gente já consegue fazer essas validações. Mas eu, particularmente, não curto muito fazer essas validações aqui, porque eu acho que conforme você vai adicionando muitas regras, vai ficando bem verboso e o teu componente vai crescendo bastante, vai ficando um pouco extenso aqui. Eu gosto de separar a lógica de validação do componente em si. E a gente pode fazer isso através da validação baseada em esquemas ou esquemas, onde a gente define um modelo de validação para usar no nosso formulário. E o React Hook Form tem integração, inclusive, com o Yup, e é uma biblioteca muito legal para a gente fazer esse tipo de validação. Então aqui ó, a gente tem ó, Schema Validations, tá vendo? Schema Validations, e aqui é só a gente fazer a instalação do @hookform/resolver, que faz a integração do Yup com o React Hook e do Yup de fato. Eu vou copiar então aqui, eu vou vir aqui então na minha aplicação. Nesse caso eu não preciso nem parar a aplicação, mas se precisar a gente para e instala de novo. Então eu vou para e roda ela de novo, né? Vou deixar aqui o terminal rodando aqui do lado. E aí eu espero... Ah lá, já terminou de fazer a instalação, maravilha. Então agora eu vou fazer aqui a importação do Yup. Eu vou importar tudo dentro do Yup. Então esse é um jeito de você pegar tudo que tem dentro da importação, trazer para dentro... pegar tudo que você tem disponível e trazer para um único lugar. Importação é uma estratégia. E também vou fazer aqui a importação também, vou até fazer antes aqui, do @hook/resolver e aqui eu vou escolher o Yup. Ele tem vários, né? Eu vou escolher o Yup aqui. E aqui eu vou pegar então o Yup Resolver. Tá? Se eu quero utilizar o Yup Resolver aqui antes, né? Eu preciso definir o meu esquema de validação, que é o meu modelo. Eu vou criar ele aqui fora do nosso próprio componente, da função signup. Eu vou criar aqui ó, o nosso esquema. Vou chamar ele de signin, ou melhor, signup, né? Signup schema. E aqui a gente usa o Yup para criar aqui um objeto, tá? E dentro desse objeto é onde a gente vai colocar então todas as regras de validação que a gente quer definir. Por exemplo, olha só, por isso que eu gosto dele, né? Eu quero definir para o nome, então eu tenho o name. Eu quero que o nome seja um texto, então eu vou pegar yup.string. Quero que ele seja um texto. Eu quero que ele seja obrigatório, então eu coloco o ponto required. Se ele não for preenchido, aqui dentro eu ponho a mensagem informe o nome. Então, percebe? Eu gosto muito dessa sintaxe, né? De você ir colocando ponto, daí você vai acumulando e definindo as regras de validação que você quer definir. Bom, eu vou usar só o nome por enquanto, tá? Então vou vir vou pegar esse esquema e se eu quero usar ele dentro do nosso formulário, aqui ó, a gente consegue passar um objeto de configurações para o nosso useform e aqui a gente passa o resolver, aqui a gente pega o nosso Yup Resolver e coloca aqui para o nosso Yup Resolver o esquema que a gente quer utilizar. Aqui o nosso Yup Resolver aqui, vou passar ele aqui e aqui é só Resolver, assim. Maravilha, agora sim, beleza. Agora eu posso vir aqui nos nossos inputs e tirar essas regras, porque agora eu não vou mais definir a validação por aqui, vai ser baseado no nosso esquema. Vou tirar do e-mail também e a senha a gente não tinha feito, beleza. A gente já aproveita e faz para a senha também agora. Agora, vou ter que executar a aplicação de novo. Então eu paro, isso que é bom, né? Sempre que instalar uma biblioteca, para e executa ela de novo, é uma boa. Vamos lá, vamos recarregar ela. E foi, recarregou aqui a nossa interface. Então veja só, eu vou até abrir o terminal aqui. Se eu clicar no cadastrar, olha lá, informe e-mail. Perceba que agora a validação, o e-mail não, né, o nome. Perceba que agora a validação, ela não está aqui no input de nome. Ela não está aqui no controller. A validação está sendo feita agora pelo nosso esquema que a gente fez. Eu vou colocar a vírgula aqui e vamos fazer a validação do e-mail. O e-mail a gente também quer que seja uma string, a gente também quer que seja obrigatório, então eu vou pôr informe o e-mail. E uma coisa muito legal do Yup, por exemplo, é que para validar se é um e-mail válido, a gente não precisa utilizar um regex, por exemplo. Ele já tem aqui o método de e-mail, olha só. E aí se não for e-mail, eu vou dizer assim, e-mail inválido. Então olha como é simples, né? Inválido. Aqui. Opa. Inválido. Vou corrigir por aqui.
Agora sim, meu teclado tá dando um baile aqui. E-mail inválido. E aí, se eu clicar aqui em cadastrar, ó, informe o e-mail. E se eu digitar um e-mail que não é válido, olha lá, e-mail inválido. Até eu completar um e-mail que atende um padrão, ele some. Então, percebe que fica mais enxuto, né? Fica mais separadinho, mais organizado também as nossas validações, né? Isso é muito, muito legal. E a gente, então, vai aproveitando todas essas facilidades. Vamos também validar aqui. Vamos validar também a senha, password. A senha, a gente também quer que seja uma string que também seja obrigatório, né? Então, informe a senha. A gente também pode definir aqui um valor mínimo. Por exemplo, eu quero definir que a senha tem que ter pelo menos 6 dígitos. Então, eu coloco o min. Aqui eu defino quanto, 6. E aqui, 6. E aqui eu coloco a senha, a mensagem que eu quero que apareça. A senha deve ter pelo menos 6 dígitos. E agora, se eu vier aqui digitar a senha, antes eu vou dar um submit, ó, olha lá. Tem um submit, e aí ele, olha lá, não apareceu. Tá vendo, ó? Aqui, na verdade, na senha, deixa eu ver aqui, password. Deixa eu ver aqui a senha. Password, tá sendo... Ah, porque pra senha a gente não passou o erro, né? Por isso, vamos passar aqui, password. Eu não tava aparecendo. E também vamos passar pro password com. Agora sim. Agora tá aparecendo, ó. Se eu digitar aqui, ó, olha lá. Qualquer valor que eu digito, então, ó, sem nada, se eu digitar 1, olha lá, a senha deve ter pelo menos 6 dígitos. Eu vou digitar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí ele some. Eu vou melhorar esse placeholder, né, que ele tá bem ruim quando o input tá selecionado. Aqui, ó, eu vou colocar, posso mexer aqui, ó, no text placeholder. Placeholder text color. E aqui eu vou colocar um gray de 500. Aí já fica bem melhor, mesmo quando não está selecionado, e quando está selecionado dá para ver o placeholder. Show. Maravilha. Então a gente já fez a validação, olha só, da senha, do nome, do e-mail e da senha. Agora vamos fazer a validação de confirmar a senha, né? Então vou vir aqui, ó, posso até copiar. Não, vou colocar uma vírgula e vamos colocar juntos aqui. Eu ia copiar a senha de cima, mas eu vou mostrar uma parada diferente. Então, password confirm, vou usar o yup para dizer que é uma string. E vou também dizer aqui que é obrigatório. Informe confirmação de senha. Tá? Só que aqui tem uma parada muito legal da confirmação de senha. Se eu dar um cadastrar aqui, ele já vai apontar para mim, pedir para informar a confirmação de senha. Só que, por exemplo, vamos supor que eu pus a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui eu colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pus um número a mais, deixa eu pôr meu nome ali. E aí, se eu clicar aqui, ó, em cadastrar e ver lá meu terminal, olha só, ele mandou todas as informações, tá vendo, ó? Mandou tudo, mandou aqui o e-mail, o nome e olha a senha. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o password confirm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, a senha de confirmação não bate. Então a gente pode também fazer essa validação já aqui agora, dizendo assim, olha, a senha de confirmação ela tem que ser igual. E para fazer validação da senha, a gente precisa, para a gente fazer a validação da confirmação da senha, a gente precisa acessar esse input aqui. A gente precisa pegar o valor desse input para verificar se é igual. E a gente consegue fazer essa validação pegando a referência desse input dessa forma aqui, ó. A gente coloca aqui o on/off, abre aqui parênteses, abre aqui colchetes. Eu vou quebrar aqui agora para ficar mais fácil de visualizar. Depois você pode também quebrar todas as outras propriedades assim, deixando elas uma embaixo da outra, se você preferir, tá? A minha câmera desfocou, volta para cá. Pronto, voltou. Agora, a gente pode fazer o seguinte. Então, aqui, dentro desse on/off aqui, eu vou pegar o yup. Aqui, ó, yup. Ponto. Ref. E aqui eu vou, então, entre parênteses, colocar o password, que é a referência que eu quero. Aqui eu coloco vírgula nulo, tá? E aqui agora eu coloco vírgula qual é a mensagem que eu quero. Então, aqui, a confirmação de senha não é igual.
E agora, se eu clicar em cadastrar, olha lá, a confirmação de senha não é igual. Então agora eu tenho 3 validações aqui. Primeiro, ele é obrigatório. Segunda validação, tem que ser igual a de cima. Na verdade, 2 validações, né? Primeiro tem que ser preenchido. Segundo tem que ser igual a de cima. Então, ó, 1, 2, 3. Tá vendo? Ainda ele não bateu. A confirmação de senha não é igual. 4, 5. Na hora que eu digitar o 6, bateu. Se eu colocar o 7, é diferente. Então, agora você sabe também como fazer aí essa validação, verificando, então, se o conteúdo de um input é igual ao do outro, né? Pra gente fazer, por exemplo, esse exemplo de validar, né? Se as senhas são iguais. Olha só quanta coisa a gente fez, né? Vamos fazer aqui uma recapitulação, um overview de tudo que a gente fez pra gente finalizar o nosso conteúdo desse vídeo, tá? Então, vamos lá. A gente utilizou o Native Base na nossa aplicação para criar as nossas interfaces. E você viu que com o Native Base a gente consegue utilizar componentes do próprio Native Base e customizar esses componentes através de propriedades, tá? Então, definindo, por exemplo, a cor, o tamanho, a fonte, a altura, e por aí vai. Então, a gente criou componentes utilizando o Native Base e customizou esses componentes através de propriedades. Isso deu muita agilidade para a gente desenvolver a nossa interface aqui de sign-up, tá? E aí também eu mostrei para você, inclusive, como utilizar o form control do Native Base para exibir mensagens de erro na parte de baixo do input, o que também é uma coisa muito legal e muito utilizada para mostrar para o usuário aonde ele está errando. E para fazer a parte de validação, eu te mostrei como fazer validação de 2 jeitos. A primeira forma é fazer validação dentro do próprio controller, utilizando o React Hook Form. E aí, utilizando o React Hook Form, ele controla os inputs para a gente e a gente não precisa utilizar estados para guardar o conteúdo dos inputs. E a gente consegue recuperar o conteúdo de todos os inputs através do método handleSubmit, que envia para onde a gente quiser, no caso aqui para a nossa função handleSignup, envia os dados do formulário todos de uma vez. Mas, se tiver algum erro de validação em algum input que não está atendendo a regra que foi definida, você viu que esse submit ele nem acontece. E aí, para definir essas regras, né, como eu estava dizendo, eu te mostrei 2 estratégias. Primeiro, te mostrei a estratégia de definir através aqui de rules dentro do próprio controller. E também mostrei para você como utilizar a validação baseada em esquemas, que é onde a gente cria um modelo, define um modelo, e aí a gente consegue utilizar, neste caso, por exemplo, o Yup, para fazer a integração aqui com o nosso formulário, e ele passa então a usar esse modelo como as regras de validação para o nosso formulário aqui na nossa aplicação. Então, olha só que massa, nesse vídeo aqui eu mostrei para você como utilizar o Native Base para criar interfaces com bastante agilidade, componentes prontos que inclusive você consegue customizar, e mostrei como fazer a integração do Native Base com o React Hook Form. A gente fez a integração junto com aquele form control para exibir a mensagem de erro, utilizando um componente que o Native Base já oferece para a gente utilizar, e de quebra ainda te mostrei a fazer validação em rules dentro do próprio próprio controller do Hook Form, ou então utilizando a validação baseada em esquemas com Yup. E aí, me diz aqui nos comentários o que você achou, se você curtiu. Inclusive, deixa aqui nos comentários sugestões de conteúdos aí para os próximos vídeos. Também curta e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam aí ter acesso a conteúdos como esse, tá? Eu vou ficando por aqui e desde já muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.